Olá, meu nome é Eric, sou membro do grupo Snake Charmers e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a programação de alto desempenho para Python. Primeiramente, o que é Python? Python é uma linguagem de programação criada em 1991 por Guido van Rossum, então já fazem quase 30 anos desde que a linguagem foi criada. Ela é uma linguagem multiparadigma, podemos usar o paradigma de orientação a objetos, funcional, estruturado, entre outros. É mantida pela Python Software Foundation e ela é voltada principalmente para aplicações de inteligência artificial e análise de dados, que são tão comentados na mídia. Agora, algumas características da linguagem. Primeiramente, ela é uma linguagem interpretada, ou seja, o interpretador do Python ele pega o seu programa em Python e executa, diferente de outras linguagens como C, que pegam o programa, compilam ele, transformando em um executável, e esse executável pode ser executado diretamente pela CPU. Em Python, tudo é um objeto. Todas as variáveis que você declara dentro da linguagem, dentro do seu programa, são objetos do Python, o que leva à próxima característica, que é possuir uma tipagem dinâmica. Devido a todas as variáveis dentro do Python serem objetos, a gente consegue ter uma tipagem dinâmica, ou seja, a própria linguagem determina os tipos de cada uma das variáveis. E essas três características acima, resultam nessa característica abaixo, que ela é uma linguagem lenta. Devido ao fato da linguagem adotar a tipagem dinâmica, toda vez que eu declaro uma variável, o interpretador do Python ele precisa identificar qual que é o tipo da variável, o que demanda tempo e torna a linguagem, os programas da linguagem lentos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas bibliotecas que podem otimizar os códigos em Python. Primeiramente, o NumPy. O Python ele possui uma estrutura de dados chamada lista, que são bem parecidas com as arrays de Java e C, só que a implementação interna delas é totalmente diferente e bem ineficiente. E o NumPy está aqui para otimizar essas arrays. Primeiramente, o NumPy ele cria arrays que são bem mais eficientes do que as listas do Python. Novamente, computação vetorizada, que o NumPy utiliza de arrays, é a principal aplicação dele. E essas arrays estão contidas em blocos contínuos na memória. E a gente vai ver mais em breve como que isso é feito. E eu vou falar um pouquinho por que as arrays do NumPy são mais eficientes do que as listas do próprio Python. Nas listas no Python, a gente possui alguns elementos que vão ser armazenados dentro da memória. Mas como isso é feito? Normalmente, nas arrays em C, ele pega um bloco de memória, armazena a primeira variável, depois armazena a segunda e armazena a terceira no terceiro. No Python, esses elementos são armazenados de forma aleatória na memória. Então, o 1 pode vir para cá, o 2 pode vir para cá e o 3 pode vir para cá. Podemos dizer que essa não é uma abordagem muito eficiente no quesito de armazenar essas arrays. E o NumPy ele vai consertar isso para a gente. No NumPy, a gente tem um armazenamento na memória bem parecido com o do C. O primeiro elemento é armazenado no primeiro bloco, o segundo no segundo, o terceiro no terceiro. Isso faz com que as arrays do NumPy sejam bem mais eficientes do que as listas do próprio Python. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Cython. Ele é baseado em Pyrex, que é um módulo do Python criado principalmente para criar outros módulos. Ele é uma mistura de C e Python. Então, o Python ele tem diversos benefícios com ele. É uma linguagem simples, é uma linguagem
pode ser utilizada para diversas aplicações. Porém, contudo, entretanto, é uma linguagem lenta. E para corrigir esse problema que a gente tem com essa linguagem, a gente vai usar C, que é uma linguagem bem mais complicada, porém ela é extremamente mais eficiente, pelo fato de ser compilada e possuir tipos estáticos. Então, a gente, com o Cython a gente consegue transformar os tipos em Python em tipos estáticos. Então, o interpretador não vai precisar ficar identificando todas as vezes quais são os tipos das variáveis. Isso deixa o programa bem mais rápido. Isso aumenta a velocidade de processamento do programa. Então, como o Cython funciona? Primeiramente, a gente precisa criar um programa em Cython. Então, a gente cria um arquivo .pyx, que é o que vai aceitar para o Cython compilar esse programa. E a gente precisa de um programa setup.py, que vai pegar todas as dependências que forem necessárias para compilar esse programa. Ele passa pelo compilador do Cython, gera um programa em C, que vai ser compilado pelo compilador em C, pode ser GCC, Clang ou compilador do Windows, qualquer um, e que vai gerar num .so. Esse daqui no Linux, pelo menos. E esse .so ele pode ser importado por um programa Python, só que vai executar com mais desempenho. Agora eu vou demonstrar um pouco como que todo esse processo funciona. Aqui eu entrei no meu editor de texto, meu ambiente de desenvolvimento, o Visual Studio Code, e aqui eu criei um exemplo de como que a gente pode otimizar um programa em Python, utilizando o Cython. Primeiramente, a gente tem esse teste.sci, que é um programinha de teste para fins educacionais, então nada muito complexo. Pega um número, inicia um valor com zero, essa variável aqui com zero, e vai somando os valores dessa variável que foi passada como parâmetro, e retorna esse resultado. Então aqui a gente pode ver que tipagem totalmente dinâmica. O Python ele não sabe de antecedência qual o tipo da variável res, qual o tipo da variável number, qual o tipo da variável i e qual o tipo que ele tem que retornar. O que é um problema, porque isso deixa o código mais lento. Então, a gente pode criar um programinha em Cython. Programinha em Cython você tem uma extensão .pyx. Aqui a gente tem a mesma função, só que com algumas pequenas diferenças. Eu coloquei alguns tipos estáticos para o Python conseguir identificar quais são os tipos que devem ser atribuídos às variáveis ou retornados pela função. Então aqui, primeiramente, a gente declara o retorno da função como um longint, com esse cpdef. O tipo do parâmetro é um longint. Essa variável i não é mais uma variável que vai ser acessada toda vez que ser consultada qual o tipo. Ela é uma variável do tipo longint. E a variável rest também é definida como uma variável do tipo longint. A gente também soma e depois retorna o resultado. Então, para a gente compilar esse programa, a gente primeiro precisa de um setup.py, que vai pegar as dependências para a compilação. Então, você tem que digitar, importar essas bibliotecas com essas funções, e você tem que passar dentro dessa função cythonize o programa .pyx que você vai compilar. Para compilar, a gente digita esse código. A gente dá um enter e ele vai gerar algumas coisas para a gente. Aqui não está dando para ver porque eu estou com algum problema no Visual Studio Code. Mas se a gente for na pasta do código, a gente consegue ver que ele gerou aqui uma pasta build,
programa em C, um .so, que esse daqui vai ser o programa que a gente vai importar no nosso programa em Python, um HTML. E esse HTML, na verdade, ele serve para a gente verificar quais partes do código a gente pode otimizar ainda. Então, se a gente clicar aqui, a gente pode ver que as linhas em amarelo indicam pistas de onde que a gente pode otimizar. Aqui eu acho que não tem nada que pode ser muito otimizado, mas em programas maiores podem haver mais linhas amarelas que podem indicar quais linhas que a gente pode otimizar. Então, a gente compilou tudo isso daqui e gerou o nosso .so. Tá, agora como é que a gente usa isso? A gente vai criar um programa no Python. Aqui eu chamei de testing.py. E aqui eu criei um programa para a gente medir o tempo de execução de cada um dos programas das funções teste, tanto do teste site quanto do teste py. Aqui com a biblioteca timeit, a gente consegue pegar o tempo de execução desse comando. Então, se a gente executar esse programa, a gente espera mais alguns anos para ele executar, né? Mas aqui nós vemos que o Cython demorou 0.069 segundos e o Python demorou 12 segundos, que resulta que o Cython foi 184 vezes mais rápido que o Python. Então, com isso a gente consegue perceber que a gente consegue otimizar códigos em Python com o Cython, tornando eles muito mais rápidos. Bom, agora eu vou estar falando sobre threads, né? Threads e concorrência, conceitos que a gente já viu no curso, até mesmo nessa disciplina. E threads são linhas de execução, né? Então eu pelo menos interpreto da seguinte maneira: a gente tem um processo e consegue quebrar ele em várias partezinhas, e cada uma dessas partes é a nossa thread, né? É uma linha de execução. E as threads elas trabalham juntamente com esse conceito de concorrência, né? Esse mecanismo de concorrência, ou seja, se eu tenho 4 threads, essas 4 threads vão estar disputando, né, vão estar concorrendo pela atenção do processador, né, sempre pedindo ali para estarem sendo processadas. E o que o processador faz? Ele pega essas 4 threads e executa muito rápido um pedacinho de cada uma. Executa tão rápido que passa a sensação para a gente de que todas aquelas threads estão sendo executadas de maneira simultânea, quando na verdade não é isso que está acontecendo, né? Aí eu resolvi fazer uma analogia com um malabarista. Então ele ali está jogando as bolinhas bem rápido, né? E passa a sensação para o público de que ele está conseguindo manipular todas aquelas bolinhas de maneira simultânea, quando na verdade ele está executando, tá jogando ali 2 bolinhas, né, de cada vez. Só que é tão rápido que acaba passando essa sensação para a gente. Então nesse exemplo, o malabarista seria a nossa CPU, né? No caso dual core, com 2 mãozinhas, 2 núcleos, e cada uma dessas bolinhas seria uma thread, né? Que está ali concorrendo pela atenção do nosso processador. Aí eu fiz um exemplo em Python, né? Bem simples, mas eu acho que exemplifica bem o conceito de thread. Então aqui eu estou chamando o módulo nativo do Python thread, não tive que instalar nada através do pip, né, o gerenciador de pacotes. E aqui eu estou chamando time, que é mais para utilizar a função sleep dele, né, essa função de guardar aqui um segundo. Então aqui eu tenho 5 funções: thread 1, thread 2, 3, 4 e 5, e todas recebem message, que é uma string, e vão printar 5 vezes essa string que eles estão recebendo, né? Essa mensagem que essas funções estão recebendo. E depois de um laço ele vai esperar um segundo e printar novamente. Então isso daqui para todas.
E aqui embaixo é como eu consigo declarar, né, como que eu consigo criar threads em Python. Então aqui eu estou declarando uma variável T1 que está recebendo o que eu estou chamando, né, a classe thread através do módulo threading, e estou passando dois parâmetros para ela. Target, que é o primeiro parâmetro, né, para eu dizer para a classe thread qual função eu quero executar. E o segundo parâmetro é args, né, que são os argumentos que essa função vai receber. Então, thread 1, 2, 3, 4 e 5 para todas. E aqui eu estou chamando elas, né? Estou inicializando. Então, repare que eu estou inicializando na seguinte sequência: 1, 2, 3, 4 e 5. Mas não necessariamente o processador vai executar nessa sequência, né? Ela vai ser randômica, assim, vai ser bem aleatória. Então, deixa eu rodar aqui para vocês verem. Threads example. Então aqui ele primeiro executou a thread 1, depois a 2, 3, 4 e 5. Aqui ele executou a 1, depois veio a 3, depois a 2, depois a 4, depois a 5. E aqui é uma outra ordem novamente e assim por diante. Mesmo se eu executar isso daqui de novo, nunca vai ser a mesma ordem, né? Não tem nada pré-definido. Por exemplo, aqui na última ele primeiro executou a thread 4, depois a 2, depois a 1, a 3 e a 5. E assim por diante, de maneira bem randômica mesmo. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de paralelismo, né, que eu mesmo já confundi muito com concorrência, mas são coisas distintas. E para exemplificar bem, né, esse conceito, eu resolvi trazer uma frase de Rob Pike, que é um dos principais desenvolvedores da linguagem Go, né, Go Language. Aqui ele tá até com a camiseta, esse carinha aqui, Rob Pike, e ele diz o seguinte: concorrência é sobre lidar com várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, a CPU ela tem que lidar com 4, 5, 6, 7 ou mais threads ao mesmo tempo, mas isso não significa que ele tem que executar essas threads simultaneamente. E paralelismo é sobre fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então aí de fato em processadores com 2, 4, 6, 8, 12, 16 núcleos físicos, eles conseguem estar executando esses processos, né, paralelamente. Então aqui eu fiz um outro exemplo para mostrar para vocês. Então aqui eu estou puxando o módulo nativo também do Python, que é sys, para eu conseguir manipular os argumentos que eu estou passando pela linha de comando, e o módulo multiprocessing, né, para trabalhar com programação paralela em Python. Eu criei esse alias MP aqui. E aqui é total numbers, que vai receber o argumento que eu estou passando pela linha de comando. E aqui eu tenho a função primes. O que ela vai fazer, né? Ela recebe como parâmetro um inteiro e ela vai fazer o seguinte: se você pedir para ela, se você passar 3 para ela, por exemplo, ela vai te devolver uma lista com 3 números primos a partir do 2, né? Então é 2, 5, 9 e assim por diante. Então ela vai te devolver a quantidade de números primos que você passar para ela. E aqui eu vou executar ela, só para vocês verem que ela está funcionando aqui, ó, sem utilizar paralelismo nenhum. Então beleza. Eu venho aqui em paralel, Python 3 então, por exemplo, eu vou pedir para ela imprimir 5 números primos para mim. Então ela vem imprimir 5 números primos, 2, 3, 5, 7, 11. Imprime 20 para mim. Ela vem imprimir 20 números primos para mim a partir do 2. Então é basicamente dessa maneira que ela funciona. Agora eu vou estar pedindo para ela executar sem nenhum paralelismo. Eu vou chamar ela 5 vezes, né? Só que eu vou pedir para ela processar uma quantidade significativa de números primos, né, para cada uma dessas chamadas. Então aqui estou chamando ela 5 vezes e vamos ver quanto tempo ela vai demorar para fazer isso. Então, por exemplo, 10.000 vezes. Agora vamos
pouco. Então aqui ela demorou por volta aí dos 27 segundos, né, para fazer isso daqui 5 vezes para mim. Bom, agora eu vou implementar o paralelismo aqui, né? Eu tô criando 5 processos. Então deixa eu explicar primeiro como é que funciona esse daqui. Bom, então aqui é a maneira como eu consigo criar processos em Python. Então eu chamo, né, através do alias MP, lá do multiprocessing, a classe process, que recebe dois parâmetros, né, aqui no seu construtor, que o primeiro é target, que é a função que eu quero executar, e o segundo são os argumentos que essa função vai receber, né? Eu fiz para todas as 5 chamadas, e aqui eu estou dando start iniciando elas. É muito parecido com uma declaração de threads, né? Que a gente tem aqui nessa mesma linguagem. Então vamos ver quanto tempo ela demora aqui com essas 5 threads, 5 processos, perdão. Então é time 10.000 também para cada chamada. Vamos ver quanto tempo ela demora para processar tudo isso daí pra gente. Então tá aí, ela demorou 11 segundos, né? Então assim, é uma diferença considerável, né? Me arrisco a dizer aqui que é até mais de 50%, né? Então o paralelismo realmente funciona aqui, né? O processador dele conseguiu, são 4 núcleos que eu tenho aqui nessa máquina virtual, ele conseguiu executar aí com uma boa diferença, né? Então é isso, a gente agradece demais pela atenção e muito obrigado.